E aí, pessoal, tudo certo? Na aula de hoje a gente vai falar de manufatura celular. Vamos falar de alguns conceitos importantes sobre esse sistema de manufatura. Vamos também falar de alguns layouts e arranjos que são geralmente aplicados nesse tipo de sistema e algumas aplicações, então, benefícios, vantagens desse tipo de sistema de manufatura. Na segunda parte a gente vai fazer uma análise aí, vou mostrar alguns métodos que são utilizados nesse tipo de sistema para a gente poder, então, aplicar adequadamente. Começando, então, por tecnologia de grupo. Vamos pensar, pessoal, num caso onde vocês trabalham numa empresa que fabrica uma série de peças com pequenas variações, né? Que nem aqui uma empresa que fabrica parafusos, e aí tu tem uma série de configurações, materiais, tamanhos, bitolas, né? E aí tu tem, então, uma grande quantidade de peças diferentes que você fabrica no seu processo. Então, um conceito relacionado a isso é a tecnologia de grupo. Na tecnologia de grupo, a gente vai tentar identificar esses vários produtos que vocês fabricam em famílias. A gente vai agrupar, então, essas partes, esses componentes, em famílias, separando eles, então, de acordo principalmente com algumas características. Então, tecnologia de grupo é o conceito onde partes similares são identificadas e agrupadas juntas para tirar vantagem de suas similaridades no projeto e na produção. Ou seja, a gente vai olhar para esses vários componentes, vai tentar classificar eles de acordo principalmente com as operações que são feitas, os materiais, características de fabricação, tolerâncias e operações que têm que acontecer em cima de cada um desses componentes. Para que isso? Essas similaridades, e então separando em famílias, a gente vai separar justamente em famílias onde os passos de produção são similares. O que significa isso? Que a gente vai começar a perceber que tem famílias que vão usar algumas máquinas específicas, tem famílias que vão usar outras máquinas, e a gente vai começar a pensar num rearranjo do nosso sistema de produção em células, onde cada célula vai produzir uma determinada família. Então, ao invés de ter lá um arranjo onde tu fabrica todas essas peças, né, em vários departamentos diferentes, e tu tem um monte de roteamento, várias questões, até vou mostrar outros slides depois para reforçar isso, a gente vai separar em células específicas para cada família. Por isso que a gente chama de manufatura celular. Tu cria células para cada família. E aí tu consegue utilizar métodos manuais e automatizados de produção, tu consegue automatizar algumas dessas células, outras talvez não. E quando a gente aplica, então, a automação num sistema desses, numa célula, em geral, a gente vai ter um sistema flexível de manufatura nessa célula. Isso a gente vai falar numa próxima aula. Então, olha só. Geralmente, pessoal, a tecnologia de grupo vai ser aplicada para operações de processamento, onde tu tem um volume de produção médio, tu produz aí milhares de unidades por semana ou por mês, e tu produz em lotes, ou seja, tu sempre organiza, prepara as máquinas para um determinado lote e aí produz, né, uma quantidade disso aí. Só que a produção em lote tem algumas desvantagens, principalmente o tempo de setup, porque tu leva tempos para ficar, para cada família ou para cada lote, peça específica, tu tem que fazer várias trocas e ajustes nas máquinas. Se tu tem aqui o layout de processo, que é geralmente o que acontece antes da gente aplicar a manufatura celular, tu tem o teu chão de fábrica organizado por setores e cada setor faz uma operação, né? Um setor de torneamento, um setor de fresagem, um setor de pintura e por aí vai, né? Um setor de expedição e tudo mais. Só que aí tu tem muito roteamento, muita movimentação dentro do teu chão de fábrica, tu tem muitas coisas sendo produzidas, muitas famílias ao mesmo tempo, tu vai ter muito estoque intermediário aqui. Então tu vai precisar muito espaço físico também, tu vai ter muito work in progress, né, que é aquele material que está sendo processado, e tu vai ter custos elevados de estoque. Então tu tem essas desvantagens no layout de processo e a manufatura celular vai tentar atacar esses problemas. Como? Aproveitando a similaridade das peças, criando células, então, já mostra uma figura mostrando isso. E aí tu vai reduzir justamente essas questões de setup, de estoques, de tempos de produção. Então aqui a gente tem uma figura básica, depois ela vai aparecer de novo. A gente pega o layout de processo, identifica as famílias que estão sendo produzidas,
avaliem quais máquinas cada família precisa, né, para ser fabricada, e aí a gente reorganiza o layout pensando já em separar para que cada família de peças tenha ali a sua célula, né? Então o que a gente está vendo aqui do lado, praticamente algumas células. E quando é que a gente vai usar a tecnologia de grupo e a manufatura celular? Quando a planta já produz em lote e está utilizando o layout de processo. Então, nesses casos, a gente vai tentar aplicar a manufatura celular e, obviamente, as peças que são fabricadas também podem ser agrupadas em famílias, né? Porque se tu atende a pedidos específicos do cliente em baixas quantidades, isso aqui já não se aplicaria, né? Se tu tem ali clientes que pedem 1, 2, 3 unidades. Isso aqui é para lotes de milhares de unidades. Então, como é que alguns desafios de implementar a tecnologia de grupo? Primeiro, é identificar as famílias de peças. Se tu tem aqui uma série de componentes diferentes que tu fabrica, tu precisa aplicar algum método para reconhecer as famílias de cada um deles, tá? Então, dependendo do setor, dependendo da empresa, do setor de engenharia, e tu vai aplicar métodos diferentes ou tu vai ter que eventualmente até criar os teus métodos de classificação. Então, se tu já tem milhares de peças aí no teu catálogo, isso pode levar bastante tempo de fazer, né? Pode ser um processo complexo e demorado. Então, vai exigir várias horas de trabalho para fazer essa classificação, né? E aplicar uma. E outro desafio é o rearranjo produtivo das máquinas. Porque, em geral, quando a gente vai fazendo esse estudo, a gente vai perceber, né? Que vamos criar células para cada família, a gente vai identificar elas, isso vai exigir o rearranjo do chão de fábrica, né? E a gente sabe que mudar a máquina de lugar dá bastante trabalho, tem toda uma questão de infraestrutura, de cabeamento, de posicionamento, de energia elétrica, né? Então, tem um custo, né? Tem um desafio aí de avaliar se esse rearranjo vale a pena ser feito ou não. Então, tecnologia de grupo envolve um grande estudo, uma grande análise, né, em termos de tempo, eu digo, para avaliar se é viável ou não. Quais são os benefícios, então? A gente vai primeiro, pessoal, nas células, padronizar as ferramentas, sistemas de fixação e preparações. Cada célula ali vai ter as suas próprias ferramentas, seus gabaritos, tudo isso. Isso vai facilitar, vai especializar cada célula. Isso vai facilitar o planejamento do processo da produção, porque a gente sabe que quando vem uma encomenda de determinada família, já dá para passar para a célula específica, né? Se a gente estiver trabalhando com layout de processo, a gente sabe que vai ter um monte de roteamento, então tem que planejar para qual máquina vai, né? Todas essas questões, então é um pouco mais complicado. E a gente vai reduzir então os tempos de setup, o work in progress, o lead time, né? Que é o tempo de produção, o manuseio de materiais. Isso vai aumentar a satisfação dos colaboradores, porque tu vai ter um ambiente um pouco mais organizado e menos caótico, né? Em função de menos roteamento. E uma maior qualidade, porque tu vai padronizando as células e vai melhorando as células. O que seria então uma família de peças? É um conjunto de peças com similaridades em geometria, formato, tamanho e etapas usadas na produção. Então, em geral, manufatura celular é usada para operações de processamento, né, onde tu vai ter ali usinagem, tornamento, fresamento, pintura, né, polimento, enfim. Então, essas famílias, a gente sempre vai avaliar do ponto de vista do formato, do material, do tamanho, né? Aqui alguns exemplos de critérios que a gente pode usar para separar em famílias. Tu tem lá 10 tipos de produtos no teu sistema, né, que tu fabrica, mas elas têm algumas, apesar de terem formatos diferentes, elas têm algumas etapas do processamento que são comuns. Por exemplo, a retirada da matéria-prima no estoque, o corte do arame, que vai dar a base, né, para esses componentes, por exemplo. A usinagem por torneamento, vocês podem ver que todas essas aqui poderiam ser torneadas, né? Algumas têm furação, algumas têm fresagem, aqui, né? Acabamento e pintura, que é comum a todos, empacotamento. Então a gente vê que tem algumas etapas que são comuns, outras não. E a gente vai usar esses critérios de geometria, formato, etapas usadas para separar em famílias, então. Aqui tem 2 exemplos também, né? São 2 peças praticamente iguais, só que uma peça ela é fabricada numa quantidade de 1 milhão de unidades por ano, com uma tolerância tal, feita de um determinado tipo de aço com níquel, e a outra só é fabricada 100 por ano, de aço inox. Apesar de ser idênticas, né, pessoal, elas podem ou não estar na mesma família, tá? Vai depender do material
e de outros critérios que têm que ser pensados para cada caso, tá? Então, existem já alguns métodos de classificação e codificação de peças. Os métodos de exemplo que eu vou usar aqui eles estão no livro do Groover como exemplos também, e são métodos usados no setor metal mecânico, tá? Então, eles geralmente vão ser métodos baseados em atributos das peças. Por exemplo, geometria, tamanho, materiais, as etapas e fluxos, como eu falei, e alguns critérios mistos, né? E essas características vão entrar no método de classificação. E, como eu falei, quando a gente usa um método de classificação, fica muito fácil também recuperar projetos, já aproveitar peças e projetos existentes. Se, por exemplo, vem um design, uma demanda de um produto novo. Isso vai facilitar também o planejamento do processo e a automação desse planejamento do processo e o projeto das células, né? Então, o próprio método de codificação também vai impactar bastante no layout, depois na organização. E as empresas muitas vezes desenvolvem seus métodos próprios, criando códigos, então, para produtos diferentes. Código de série, um SKU, né, vários métodos aí. Então, existe mais que um método de codificação. E geralmente os métodos vão envolver três questões, tá? Primeiro, a inspeção visual, usando desenhos e fotografias dos projetos das peças. Ali a gente já levanta algumas características, principalmente de geometria, dimensões. A codificação, então, onde a gente vai criar um código que vai tentar clarear todas as características daquela peça. E depois a gente pode fazer análise do fluxo de produção. A gente vai, na etapa 2, codificar, reconhecer as famílias. E na etapa 3, que é a análise do fluxo, que é a parte 2 dessa aula, a gente vai usar essas informações, então, para definir as células e como a gente vai organizar as máquinas. Então, um dos métodos, para dar um exemplo aqui, é o método de Opitz, para peças mecânicas. Então, é para umas empresas do setor metal mecânico. Vai usar 5 dígitos aqui, que são o código de forma. Então, por exemplo, com furações, usinagens, roscas, dentes, a gente vai atribuir alguns números aqui, justamente para apresentar quais são as operações que tem que acontecer. Alguns dígitos de código suplementar, que vão dar alguma informação da precisão, das tolerâncias, do material, da matéria-prima, tá? E algumas letras aqui, que é um código secundário, utilizado pelo próprio fabricante. Então, combinando esses vários dígitos aí, a gente vai ter uma classificação em código, né, dessas peças. Dá para se aprofundar um pouco mais nesse método. Aqui é só um exemplo, tá? Bom, falamos então de tecnologia de grupo, de famílias de peças, e aí sim, vamos definir então o que é manufatura celular. Então, como vocês já viram nos exemplos aí também, vai ser máquinas e processos diferentes, são agrupados em células, ou seja, a gente reorganiza as máquinas e processos, separando, para que cada célula atue, né, dentro de uma família. E os objetivos, então, os benefícios é diminuir, então, o work in progress, os manuseios, o tempo de processamento, melhorar a qualidade através da especialização, principalmente, pessoal, do ponto de vista da gestão da produção e da administração dessa produção, é simplificar o agendamento e o planejamento. Porque em células é muito mais fácil organizar, né? Como a gente já viu lá em células de única estação, é muito mais fácil gerenciar células independentes do que coisas que estão muito relacionadas, né? Por exemplo, no layout de processo, tá? Reduzir os tempos de setup, aplicar ferramentas para cada grupo, para cada família de peças. Aqui, então, uma figura para clarear bem isso aqui, eu acho que para fixar os conceitos. A gente vem do layout de processo, onde tu tem o teu layout todo organizado por setores, né, por processamentos diferentes, e a gente classifica então essas peças, aplica algum método de classificação, aplica ali a análise do fluxo de produção e então consegue, a partir disso, definir o layout celular, organizando então essas células, né? E a gente reorganiza então o layout e as células aqui para cada família de peças. Além disso, pessoal, tem a questão de projetos dessas células, né? Tu pode, muitas vezes, projetar uma célula que só tem uma máquina, né? Que seria uma célula de estação única. E aí essa máquina vai ter ali alguns dispositivos de suporte para ferramentas, né? Então, geralmente isso aqui vai ser usado para peças que só tem uma única operação, ou para coisas específicas de uma família, que daí vão ser atendidas por essa célula individual. Ou tu pode organizar as máquinas
em grupos, né? Se tu tiver manuseio manual, ou seja, tu tem pessoas que fazem a passagem, né, dessas peças de uma máquina para outra, de uma estação para outra, geralmente tu vai organizá-las em U, por questão de espaço físico, e tu tem com um manuseio semi-integrado, aqui a gente já teria algum robô, por exemplo, tirando de uma máquina e colocando em outra da célula, e tu tem as células completamente automatizadas, tá? Que daí tem um manuseio todo integrado. Então, manual, semi-automatizado, e aí é semi-integrado, ou célula completamente automatizada, que a gente vai falar de célula flexível de manufatura ou sistema flexível de manufatura, tá? Bom, células de máquinas em grupo com manuseio manual. Nesse caso, pessoal, a gente tem aqui várias estações que vão fazer parte da célula, ou várias máquinas que fazem parte da célula, e nós temos pessoas que vão carregar e descarregar. Então, esse é um dos primeiros arranjos que vai ser feito, né, na parte de células, ainda quando se tem manuseio manual. Ele vai ser apropriado quando tem muita variação no fluxo, né, ou seja, algumas peças podem pular etapas, então fica mais fácil aí. Esses trabalhadores também vão poder se mover entre as células, então muitas vezes um operador vai poder atender uma ou mais máquinas, né, que tem alguma parte semi-automatizada do processo. Então isso vai também permitir ali a redução do número de colaboradores na célula. Isso aqui vai permitir uma mudança fácil de modelos, controle visual do work in progress, então a gente vai conseguir ver, né, os pequenos estoques se formando aqui e tomar decisões se tiver muito acúmulo no caso, e vai ter mais flexibilidade para ajustes no aumento de demanda. Então se aumenta um pouco a demanda, tu pode botar mais pessoas aqui para trabalhar, pode reorganizar, botar mais uma célula em paralelo, né? Quando a gente tem um manuseio semi-integrado, isso quer dizer que a passagem de uma estação para outra tem algum mecanismo de manuseio. Por exemplo, nessa figura, nós temos as estações e tem uma esteira, né? Então, essa esteira é carregada e aí os próprios operadores vão fazer o manuseio, carregar e descarregar, né, das suas máquinas aí. Então, isso ainda tem uma parte da célula que é manual, né? Esse manuseio que não é completamente integrado. Aqui tem alguns outros exemplos de layouts normalmente usados, por exemplo, um layout em carrossel, né? Ou que fica recirculando, então algumas peças podem passar etapas, podem pular etapas, podem ficar recirculando até serem operadas, né? De alguma maneira. E a gente tem aqui alguns outros layouts, por exemplo, mais quadrado, que vão permitir, por exemplo, facilitar o reposicionamento, a reorientação, né, dessa peça, ou quando a gente tem que fazer coisas em posições diferentes da peça. Enfim, tem vários layouts que existem aí. Vai depender muito dos objetivos, né, de reduzir o espaço físico e tudo aquilo que a gente já falou. Outra coisa, pessoal, que a gente usa aqui é os tipos de movimentação. Então, quando tu tem um processo, né, para uma determinada peça, a gente vai analisar o fluxo desse processo, quais etapas acontecem nele, né? Então, uma peça ela tem que passar por uma sequência de etapas. A gente pode desenhar um diagrama onde a gente vai representar, né, as várias etapas, as várias estações pelas quais a peça vai passar. E, eventualmente, a gente vai desenhar essas rotas. A gente vai desenhar as ligações, as sequências. A gente sabe que, eventualmente, numa estação, tu pode ter que passar ou repetir uma operação. Alguns casos, tu tem que voltar de uma máquina ou de uma estação para outra, né? Então, a gente analisa esse fluxo para saber mais ou menos a organização e tentar repensar o layout físico, né? E a gente tem aí 4 tipos de movimentos. Repetição, né? Então a peça volta para a própria máquina para sofrer mais uma etapa. Tu tem aqui backtracking, né? Que seria retorno, onde a peça volta para a estação anterior. Tu pode ter o movimento de bypass, quando uma estação pula uma etapa, né? Ou uma peça pula uma etapa. E movimentos em sequência, então, quando simplesmente passa para a próxima estação. Tá? Então, a gente usa esses 4 tipos de movimentos aí e monta esse diagrama para a família de peças ou para uma peça específica para definir melhor o layout num segundo momento. Como é que a gente determina o menor layout, pessoal? Bom, primeiro, né, a gente tem aí repetir operações, então, os movimentos, né? Movimento em sequência, desvio ou bypass e retrocesso, né, quando volta, né, que são esses movimentos que eu expliquei no slide anterior. E a gente usa isso, como eu falei, então, só para reforçar, para
definir e pensar no layout para aquela família de peças ou para aquela célula. E muitas vezes numa célula a gente também vai ter a máquina-chave. O que é a máquina-chave? Num conjunto de várias estações aqui, é bem provável que tenha uma máquina que ela é mais cara ou que a operação dela, o funcionamento dela é mais oneroso. Ou seja, tu tem uma máquina aqui que tem um custo maior para se manter funcionando, para manter a produção. E é importante que a gente use o máximo dessa capacidade dessa máquina, tá? Ou seja, que a sua utilização seja alta. Que a gente não deixe essa máquina ociosa, porque como ela tem um custo operacional maior, provavelmente porque ela consome mais energia, ou porque tem um operador que precisa ganhar mais, porque é um trabalho muito especializado ou muito complexo, né? A gente vai tentar manter na célula a máquina-chave operando o máximo, ou sendo o gargalo, porque isso vai reduzir o custo operacional dessa célula, porque tu vai manter uma capacidade alta, né? Essa máquina é a estação que faz parte da célula. Então a gente também tem que identificar qual é a máquina-chave e tentar projetar o sistema para que essa máquina seja o gargalo, justamente para a gente aproveitar o máximo da capacidade com menor custo relativo, né, para cada peça. Sobre aplicações da tecnologia de grupo, pessoal, então em muitos casos a gente não vai rearranjar o maquinário, né? A gente comentou nos slides anteriores que, em geral, a gente sai daquele layout de processo para um layout celular. É o processo natural, né? De evolução da organização do sistema de manufatura. Mas em alguns casos não vai ser viável num primeiro momento, por causa justamente do investimento em infraestrutura que tem que ser feito. Então, muitas vezes a gente pode simplesmente criar células virtuais de máquinas. A gente vai dedicar algumas máquinas no layout de processo para famílias específicas, não mexe nelas, não usa elas para outras famílias, mas a gente não rearranja fisicamente as células, né? Então é uma primeira abordagem para não ter tanto custo de alteração do layout. E aqui a gente não define necessariamente as peças de um jeito tão formal, mas isso vai melhorar e diminuir os tempos de setup, tá? Ou a gente vai fazer, então, as células formais. Vamos pegar no chão de fábrica e rearranjar todo o sistema físico, né? Então é bem normal, pessoal, de tempos em tempos, de anos em anos, ou a cada 5, 2, 10 anos, os setores de engenharia avaliarem, né, todas as possíveis mudanças, fazer um longo estudo ali das mudanças, dos custos necessários e em algum momento investir, então, nesse rearranjo físico das células, beleza? Outras questões interessantes da tecnologia de grupo. Um cliente vem com uma nova demanda, precisa de um parafuso um pouco maior, precisa de um parafuso de um material específico. Se tu já tem organizado as famílias de peças, se tu já está aplicando tecnologia de grupo, vai ser muito mais fácil tu atribuir novas peças a essas famílias. Tu vai aplicar o teu método de classificação e codificação e alocar. E aí tu já sabe que esse novo produto vai para determinada célula, vai ser feito em determinada célula, né? Isso vai facilitar muito aí acomodar as demandas novas dos clientes. Além disso, né, tu vai desenvolver kits de ferramentas para cada família, para cada célula. Isso vai ser muito bom porque tu vai reduzir bastante os tempos de setup, tu vai criar magazines de ferramentas para células, né? E aí, toda vez que surge, então, um lote novo, tu já vai ter as ferramentas ali prontas para aquela família, né? Não vai precisar ficar tendo que misturar com outras células as ferramentas. E muitas vezes, trabalhando com famílias, tu também vai ter um gabarito, um dispositivo de fixação que vai ser comum a toda essa família, o que vai facilitar muito a organização, né? E vai diminuir a quantidade de gabaritos e dispositivos de fixação necessários. E outra questão importante é que tu vai ter que nos CLPs, nos controladores, né, no CNC, no CLP, nos PCs industriais, microcontroladores e HMs que são usados para controlar a célula, tu vai ter um programa de base que vai sofrer pequenas adaptações. Então, em geral, tu vai criar um programa mais genérico para toda a família de peças e tu vai criar receitas ou variáveis ali que podem ser alteradas e vão permitir, então, a reconfiguração da célula para a família, tá? Então, dá para melhorar a programação também para acomodar essas várias peças diferentes em cada célula. Além disso, pessoal, outra vantagem da aplicação é a recuperação e aproveitamento de projetos, tá? Porque como novas demandas
tem que ser colocadas dentro de famílias, né? Tu já vai aproveitar o próprio projeto das peças dessa família para fazer o design dessa peça nova, né? Então, tu reaproveita os teus projetos, o que é muito importante na engenharia, né, pessoal? A gente dificilmente, ao longo dos anos, trabalhando num determinado setor ou fazendo projetos para um determinado tipo de indústria, a gente vai acabar reaproveitando muita coisa dos projetos para ganhar tempo, né? Para não ter que refazer tudo do zero sempre. Então, tem algumas pesquisas aí no setor metal mecânico que indicam que toda vez que chega uma demanda de um novo projeto de uma peça, 20% dos casos tu poderia ter aproveitado um projeto de uma peça que tu já fabricou. Em 40% dos casos, poderia ter sido usado o projeto de uma peça que tu já tinha feito com pequenos ajustes, né? E 40% dos casos tu tem que fazer um design novo do zero, né? Então, aqui ó, 60%, 70% pode ser reaproveitado do trabalho que tu já fez, que te vai dar um ganho de tempo muito grande aí na entrega desse projeto. E essa simplificação e padronização também, tu vai acabar padronizando tolerâncias, tamanhos de furos e roscas. Isso vai diminuir a proliferação de peças, de ferramentas e de dados de projeto. Então, tu consegue organizar toda a parte também de projeto, né, e de engenharia das peças e produtos que você fabrica nesse sistema. Beleza? Então, falamos aí um pouco de tecnologia de grupo, famílias de peças, definimos aí o que é a manufatura celular e falamos de alguns benefícios, o que a gente ganha, né, com essa reorganização da produção, né, principalmente quando a gente tem o layout de processo. Na próxima parte a gente vai falar um pouco aí da análise então do fluxo de produção e de como é que a gente pode aplicar alguns métodos para reconhecer as células dentro das famílias de peças.